Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista, para a gente conversar com vocês, pessoal, a respeito da partida do Clube do Remo neste domingo contra a equipe do CRB no estádio Rei Pelé em Maceió. Leão Azul, que vai em busca da sua primeira vitória, já tem uma provável escalação para este confronto diante do Galo da Pajuçara. Clube do Remo que vai finalizar sua preparação no centro de treinamentos do CSA e, claro, está focado, concentrado para este duelo importante na competição nacional. Vamos também conversar sobre essa informação aí de uma provável mudança na Copa Verde, inclusive em questão de valorização. A gente vai conversar com vocês sobre isso e também falar sobre o assunto executivo de futebol do Clube do Remo. Tem algumas informações atualizadas para vocês neste vídeo e a gente vai conversar bastante neste conteúdo. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que o YouTube consiga entender o quanto que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. A meta para este conteúdo aqui, mais uma vez, é de 1000 likes. E eu peço também para você clicar na opção hypar e elevar os pontos aqui deste conteúdo para que também o nosso vídeo sempre fique ali bem recomendado na plataforma. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remista. Nós chegamos na marca dos 40 mil inscritos e em breve tem sorteio de 2 camisas do Leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Bom, galera, o Clube do Remo que já está em Maceió para este jogo contra a equipe do CRB. Neste sábado será realizada a última atividade antes desse jogo, lá no CT do CSA. O Clube do Remo que já tem uma provável escalação. Ontem eu trouxe para vocês aqui a informação de que o Marcelinho, por uma precaução, antes de ter uma lesão, ele não viajou para a capital alagoana e é desfalque também, assim como o Janderson, o Caio Vinícius, o próprio PH e outros jogadores que já estão entregues ao departamento médico, como o caso do Jaderson e também do Maxwell. Então a provável escalação do Clube do Remo sem o Marcelinho é essa aqui: Marcelo Rangel no gol, Alvarinho, Klaus e Reinaldo na zaga, o Cadu entrando na lateral direita, Luan Martins entrando no lugar do Caio Vinícius, o Pavani e o Pedro Castro completando o meio de campo, além do Adailton e do Pedro Rocha lá no ataque. Mais uma vez no 3-5-2, o Remo que iniciou a rodada na segunda colocação, só que com o resultado de ontem entre Vila Nova e Novo Horizontino, a vitória do Novo Horizontino por 1-0 fora de casa, o Remo caiu para o terceiro lugar. Se o Remo conquistar um bom resultado, ele volta, a subir na tabela e pode até terminar novamente na vice-liderança em caso de vitória diante do time do CRB. O CRB, que é uma equipe que é comandada hoje pelo Eduardo Barroca, tem jogadores de destaques por lá como o GG, Douglas Baggio, que inclusive é desfalque. O CRB acabou de contratar aí o Giovani, que estava no Paysandu, chegou já alfinetando o rival por lá, mas o Giovani não vai poder atuar porque a janela de transferências ainda está fechada e ele não está ainda regularizado. Então é um time aí que tem jogadores conhecidos, tem um goleiro muito bom, Matheus Albino, é um goleiro muito bom, estilo Rangel realmente, o cara faz vários milagres, durante os jogos. O CRB é um dos melhores mandantes da competição, assim como o Clube do Remo. Se eu não me engano, ele tem 3 vitórias em casa e um empate. Esse empate foi contra o Cuiabá, pelo placar de 1-1. Aliás, esse foi o único gol que o CRB tomou em casa. E tem 3 vitórias pelo placar magro de 1-0. Então, uma equipe chata como mandante, vem empolgada aí por conta da classificação na Copa do Brasil diante do Santos. E vai em busca também de subir na tabela e vai contar com o apoio do seu torcedor. Algumas pessoas estão me perguntando informações sobre ingresso para visitante. Acredito que lá nas redes sociais do CRB vocês conseguem informações mais precisas. Eu vou apurar melhor essa informação e vou trazer nas redes sociais do Chaves Remista sobre onde vocês podem comprar ingressos para este jogo. A galera que está saindo aqui de Belém, muitas caravanas. Tem também azulinos que moram no Nordeste do Brasil e que vão prestigiar o Clube do Remo neste jogo de amanhã, 18 horas, contra a equipe do Galo da Pajuçara.
Galera, uma informação importante para vocês agora sobre Copa Verde, tá? Ontem, o presidente da Federação Paraense de Futebol e vice-presidente da CBF, Ricardo Gluckpol, deu uma entrevista ao ge.globo.pa e conversou a respeito das prováveis mudanças que a Copa Verde irá sofrer a partir do ano que vem. A Copa Verde, que quase foi extinta aí por conta dessa desvalorização, desse pouco caso da CBF com a competição regional. Era uma competição que chegou a ser criada para que Remo e Paysandu ganhasse, né, gente? E tivesse uma valorização mais aqui para nossa região. Foi criada ali com o tema, né, da Amazônia, mas depois de um tempo acabou sendo até deixado de lado, porque clubes do Centro-Oeste, até do Espírito Santo, começaram a participar. Lá no início dava vaga para o campeão disputar a Copa Sul-Americana e depois a Conmebol acabou tirando isso. Pois bem, segundo o presidente da Federação, Ricardo Gluckpol, essa nova Copa Verde tem tudo para ser mais valorizada em termos de patrocinadores, obviamente em termos de direitos de transmissão também. Com isso, os clubes ganhando, né, um pouco mais aí em relação à participação na competição. E também, gente, teria a participação de equipes de países vizinhos, como Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Tá? Quem disse isso foi o Ricardo Gluckpol, presidente da federação. E como agora o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, é o Sami Chaldi, que é lá de Roraima, era o presidente da Federação Roraimense de Futebol. Obviamente, né, como a gente comentou aqui com vocês, a gente precisa exigir que as mudanças aconteçam para valorizar o futebol nortista. E nada mais justo do que, obviamente, tentar, enfim, valorizar a Copa Verde. Vamos aguardar e ver o desenrolar disso tudo. Claro que é para o ano que vem, nós estamos ainda no mês de maio, a Copa Verde terminou, se eu não me engano, no mês de abril, e nós vamos acompanhar tudo isso em relação à competição regional, que merece ser valorizada como hoje é valorizada a Copa do Nordeste. Galera, agora eu queria conversar com vocês sobre o assunto executivo de futebol, um assunto muito importante que vem tomando conta aí do noticiário do Clube do Remo, depois do desligamento do Sérgio Papelin, que aceitou a proposta do Fortaleza. O time lá do PC vai pagar multa para o Clube do Remo de R$900 mil, e agora o Leão está no mercado em busca de um novo nome. Ontem, o Calazans, tá? O nome do repórter Calazans, ele trouxe uma informação, ele é lá da Itatiaia Esporte, de que o Clube do Remo estaria conversando com o Fred Cascardo, gerente de futebol, né, diretor de futebol do América Mineiro, que está disputando a mesma divisão que o Clube do Remo. Além do Clube do Remo, outra equipe de Série B também chegou a fazer proposta por ele, mas não foi revelada essa equipe. O Remo realmente negociou com o Fred Cascardo, aliás, até a informação aqui do Júnior Cunha, né, de que teria avançado a negociação com o diretor de futebol da equipe do América Mineiro. Mas a informação que eu coletei um pouco antes de gravar esse vídeo é de que o Remo e o Fred não teriam entrado em um acordo. Por conta do que, Smith? Por conta do tempo de contrato. O Fred Cascardo teria exigido aí um tempo maior de contrato e a diretoria do Remo quer um contrato até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro, até para fazer uma avaliação no final do contrato. A diretoria não quer fazer um contrato igual fez com o Papelin, até porque o Papelin aceitou nesses moldes por conta de ter vindo lá do Fortaleza, né, de ter uma identificação lá com o time da primeira divisão, mas foi uma exigência do próprio Papelin realmente para vir de uma Série A para a Série C, e o Remo aceitou na época a proposta do Papelin. Mas o Remo agora, estando na Série B, ele pode dar as cartas melhor em relação a essa questão de contrato. Então o Remo no momento quer um executivo com um contrato até o fim da Série B, tá, pessoal? E por conta desse não entendimento com o Fred, o Remo acabou não evoluindo mais as conversas. Essa foi a informação que eu recebi. Smith Riage, do Chaves Remista, recebi na manhã deste sábado. Inclusive, o Remo já chegou a tratar com outro profissional, mas também a conversa não avançou e nem chegou a vazar o nome deste profissional. O Fred Cascardo, né, que é um cara
que tem uma experiência lá no futebol de Minas Gerais, trabalhou por 5 anos, né, na equipe do América Mineiro em 2 passagens, está na segunda passagem por lá. Na primeira ele passou como executivo de 2022, né, e 2022 até o momento, perdão, e a primeira passagem foi de 2019, né, onde ele passou como diretor de futebol de base. Também passou lá no Desportivo Brasil, uma equipe de São Paulo, também como diretor de base. Passou também pela categoria de base do Vasco da Gama e também pela equipe do Atlético Mineiro como coordenador técnico de captação. Ele também é treinador de futsal, né, e é formado em educação física. Também é técnico de futebol, né? Tem essa formação de treinador de futebol, mas nunca exerceu. Enfim, o currículo dele é esse. É um executivo de futebol bom, tá? Na minha avaliação. Tanto é que está numa equipe de Série B. Os melhores executivos estão empregados, então é muito complicado nesse momento você fazer uma negociação. Por isso que o momento que o Papelinho deixou o Remo foi um momento muito, infelizmente, inoportuno. Não só por uma janela que já vai abrir, mas pela escassez do mercado realmente, porque além dos jogadores, os dirigentes melhores estão empregados. A informação que eu recebi, agora há pouco também, é de que com essas negativas, tanto do Fred como do outro profissional que chegou aí, né, a conversar com o clube do Remo, só agora, finalmente, o Remo realmente está conversando com o Marcos Braz, tá? Só agora ele está conversando para justamente tentar chegar no entendimento e aí sim fazer a proposta para o Marcos Braz assinar o contrato com o clube do Remo. Como eu disse, o Remo quer um contrato até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro, por conta dessa avaliação que precisa ser feita. Claro que pode mudar, pode ser que o Remo faça um contrato até maior com o Marcos Braz, caso feche realmente com o ex-dirigente do Flamengo. Mas agora sim é que tem a conversa do clube do Remo com o Marcos Braz e ele também, né, vira uma opção aí para ser o nosso executivo de futebol, ou seja, agora sim, oficialmente o Remo está conversando com o Marcos Braz, uma informação de agora para vocês que eu consegui trazer para este conteúdo. Daqui a pouco também vou soltar nas redes sociais do Chaves Remista. É aguardar, o Remo tem, óbvio, pressa para anunciar esse novo profissional. Se não for o Marcos Braz, o Remo vai atrás de um novo profissional também, mas é a informação de momento. O Remo tem pressa, mas também não pode fazer loucuras para trazer nenhum tipo de profissional neste momento para o seu departamento de futebol. Beleza, pessoal? É isso, galera. Mais uma vez, pedir a todos que deixem o like aqui no conteúdo, é muito importante, tá bom? Que vocês apoiem também os nossos parceiros. Hoje eu quis dar uma atenção especial apenas, né, para este assunto, principalmente. Então os parceiros passaram aí na tela. E deixar o like, hypar o conteúdo é muito importante e verificar a tua inscrição, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!